Hoje em dia, é muito comum pensar na Bíblia como um texto, mas houve um tempo em que a Bíblia, ou pelo menos parte do conteúdo dela, circulava por aí só no boca a boca, ou até mesmo em outros livros que você provavelmente nunca ouviu falar. Meu nome é Henrique Caldeira e é disso que eu vou falar nesse vídeo. Esse é o segundo vídeo da série sobre a história de como a Bíblia se formou. Se você ainda não viu o primeiro, clique aí no card para ver e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até finais do século VIII a.C., a prática da escrita era algo extremamente raro na região que hoje se costuma chamar de Oriente Médio, onde a maior parte dos textos que vieram a compor a Bíblia foram escritos. A estimativa é de que nesse período, menos de 1% da população do Antigo Egito e da Mesopotâmia, que eram as maiores civilizações da região, sabiam ler ou escrever. E a situação provavelmente era ainda pior entre as antigas e pequenas tribos de Israel. Sendo assim, a cultura em toda aquela região circulava de forma predominantemente oral, ou seja, no boca a boca, de pais para filhos, na vida cotidiana, nas celebrações religiosas e por aí vai. E é nesse contexto que se passa grande parte das histórias da Bíblia. E mais ainda, foi nesse contexto que as pessoas começaram a contar grande parte das histórias da Bíblia. E é esse o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção nesse vídeo. Pouca gente para pensar nisso, mas o fato é que as narrativas apresentadas nos textos bíblicos, em geral, não surgiram originalmente como texto, mas sim como fala. Nesse sentido, é possível comparar parte da Bíblia com outros grandes textos de outras tradições antigas. As famosas Ilíada e Odisseia, atribuídas ao poeta grego Homero, por exemplo, antes de assumirem a forma de versos escritos, circularam por séculos na voz dos bardos, que eram pessoas especializadas na declamação pública de poemas desse tipo. As sagas islandesas também, que são narrativas tradicionais muito antigas, nórdicas, circularam por mais de um milênio, memorizadas e recitadas de geração em geração, antes de serem registradas por escrito. No caso das histórias de Israel, os próprios livros bíblicos indicam essa precedência da história falada sobre a história escrita. Um exemplo disso são as várias canções que aparecem frequentemente no meio das narrativas bíblicas. No livro de Êxodo, por exemplo, depois da travessia do Mar Vermelho, é dito que Moisés e os israelitas entoaram um canto. E esse canto, que é bastante longo e elaborado, apresenta exatamente os eventos que acabaram de ser apresentados na forma de prosa ou de texto narrativo. Ou seja, muito provavelmente, bem antes de existir o livro de Êxodo, esse canto era uma forma de gravar essa história da travessia do Mar Vermelho na memória popular. Há vários outros exemplos como esse, e outro que vale a pena observar de perto aqui é o que aparece no segundo livro de Samuel. De acordo com esse livro, depois da morte do rei Saul e do seu filho Jonatas, Davi, que seria o próximo rei de Judá, teria composto uma canção de lamento sobre essas duas perdas. O texto diz assim: Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá este lamento do arco, que foi registrado no Sefer Jachar. Ou seja, mais do que compor uma canção, que pode inclusive ser lida na sequência do texto, Davi teria ordenado que essa canção fosse ensinada ao povo, guardando assim a memória daquele evento. E mais ainda, é dito que essa canção estaria registrada no Sefer Jachar, que costuma ser traduzido como Livro do Justo, mas que vários especialistas na análise histórica da Bíblia hoje preferem traduzir como Livro de Canções. Ou seja, antes que o segundo livro de Samuel existisse, já existia esse Sefer Jachar, que registrava uma canção que já era conhecida pelo povo sobre a morte de Saul e Jonatas. Vale apontar também que o livro de Josué é outro que faz menção a esse mesmo Sefer Jachar, no qual estaria também registrada a canção de Josué sobre a batalha contra os amorreus, narrada em Josué capítulo 10, no qual o sol teria parado no céu e tal. Portanto, antes que os livros de Josué e de Samuel e vários outros contassem as histórias bíblicas, essas histórias já circulavam e se preservavam entre os antigos israelitas, quase todos analfabetos, na forma de canções. E essas canções têm como características importantes a rima, a métrica e a repetição, por exemplo, que ajudam bastante no processo de memorização e de transmissão do conteúdo. Agora, além de canções como essas terem precedido os textos bíblicos na transmissão de várias histórias, a menção a esse livro de canções nos leva a outro ponto fundamental da formação da Bíblia, que é o fato de que os livros bíblicos, além de terem sido precedidos pela oralidade, foram precedidos também por outros livros, como o tal Sefer Jachar. E é aí que a gente passa para o segundo ponto desse estudo. Lá no início do vídeo, eu disse que a escrita era algo muito raro no antigo Israel e que provavelmente menos de 1% da população sabia ler ou escrever. Mas alguém sabia ler e escrever. E entre esses estavam os famosos escribas. A presença dos escribas era algo bastante comum ali na região de Israel e vizinhanças, e estava associada geralmente aos centros do poder religioso e político, ou seja, aos templos e às cortes reais. Segundo os próprios textos bíblicos, Seva teria sido o escriba de Davi, por exemplo, e Elioref e Aías teriam sido os escribas de Salomão. Fora desses espaços de poder, era muito difícil encontrar escribas,
Primeiro pela falta de demanda, afinal saber escrever naquela época não era considerado como algo básico nem essencial como é nos dias de hoje, e segundo porque a atividade da escrita tinha um altíssimo custo. Para escrever livros, geralmente era necessário ter acesso a papiro ou pergaminho, dois materiais extremamente trabalhosos de se produzir, o primeiro de origem vegetal e o segundo de origem animal. O mais comum, inclusive, é que eles fossem importados, e uma única folha de pergaminho poderia custar o equivalente a várias diárias de trabalho de um camponês. Isso sem contar a tinta, os pincéis, o próprio custo do processo de formação de um escriba, que era muitíssimo demorado, já que a escrita no período era muito mais complicada, né? Tinha centenas de símbolos e várias convenções complicadíssimas, e por aí vai. Bom, mas depois de formado e já de posse de todo o material necessário, o que o escriba escrevia, afinal? As funções principais dos escribas tinham basicamente a ver com a administração do reino, mantendo registros econômicos, por exemplo, e com questões políticas e diplomáticas. Dentro dessas funções políticas, uma era de organizar ou produzir uma memória nacional, algo que, aliás, sempre foi muito importante ideologicamente para qualquer governo. Essas memórias nacionais costumavam traçar as origens do povo, consolidar certos costumes e leis, e contar os grandes feitos de reis e heróis nacionais. Mas o que isso tem a ver com a Bíblia, né? Bom, vários textos da Bíblia são exatamente desse tipo, geralmente chamados de crônicas. Os exemplos mais claros são os livros de Samuel e Reis e os livros de crônicas, logicamente. E o que é mais interessante de se notar nesses livros, já que nós estamos falando de uma pré-história da Bíblia, não é nem o gênero desses livros em si, mas sim o fato de que eles tomam como referência, além das traduções orais, outros livros do mesmo gênero que o seu, outras crônicas. Os livros de Samuel e os livros dos reis, por exemplo, além de mencionar o já referido livro de canções ou livro do justo, menciona também o livro dos anais dos reis de Judá, o livro dos anais dos reis de Israel e o livro dos Atos de Salomão. Os livros das crônicas citam diversas outras referências e frequentemente encerram cada parte dos seus registros remetendo a outros livros, como por exemplo na seguinte passagem: os demais acontecimentos do reinado de Josafá, do início ao fim, estão escritos nos relatos de Jeú, filho de Anani, e foram incluídos nos registros históricos dos reis de Israel. Ou seja, não há segredo nenhum por parte dos autores desses livros de que durante o processo de escrita eles consultaram outras crônicas e documentos. Para algumas pessoas que têm uma visão da Bíblia mais como se ela tivesse caído pronta do céu ou tivesse sido sussurrada por Deus palavra por palavra no ouvido dos autores, essa referência a outros documentos parece comprometedora para a autoridade do texto. Mas, na verdade, a menção totalmente explícita a esses documentos tinha originalmente o objetivo oposto. Como em qualquer texto histórico que pretenda ter alguma credibilidade, quanto mais outras fontes e referências puderem ser mencionadas, melhor. Agora, por diversas razões, desses vários livros produzidos por escribas nos tempos das monarquias de Israel, só alguns foram preservados e passaram a fazer parte, eventualmente, da coleção de textos considerados sagrados dos judeus e depois, claro, dos cristãos. Mas a história dessa seleção e formação textual da Bíblia eu vou deixar para os próximos vídeos, que vão tratar especificamente da formação do cânon, da coleção oficial dos textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, se você tem interesse no assunto, se inscreva aí no canal para ser notificado quando esses vídeos saírem. Qualquer dúvida, sugestão ou comentário em geral também, por favor, fique à vontade para registrar aqui embaixo, que eu respondo todos sempre. Muito obrigado por assistir e até o próximo.